Olá, gente! Prazer enorme estar aqui de novo. É Valdir Vepo, novamente aqui no YouTube hoje, então, para te entregar mais um vídeo interessante. Aliás, todos os meus vídeos estão sendo interessantes, mas é bom que você fique ligado, é preciso começar a observar essas leis. Esqueça, então, de se inscrever no canal para você que ainda não está inscrito no canal. Hoje nós vamos falar sobre a lei do pensamento. A lei do pensamento, onde tudo começa. Segundo a Bíblia e tal, Deus já tinha feito a terra e todas as suas plantações antes da gente existir, antes da terra se formar, ele já tinha criado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que tudo tem que ser criado. Nada cai do nada. Do nada não se faz nada. Sempre se cria alguma coisa do que já tem. As coisas, e dentro destas coisas serão criadas outras coisas. Ele colocou na mente dele a imagem da terra. Colocou junto da terra as plantações, as árvores, os animais, a água. Tudo ele planejou aqui. E aí ele começou a fazer as ações e ligar a imagem com as ações e as coisas. E aquilo foi acontecendo e aquilo funciona assim de uma maneira perfeita. Como nós somos filhos dele, nós temos que fazer uma coisa parecida. E é exatamente assim que é, né? Nós somos filhos de Deus, filhos do Criador, e estamos aqui, então, nessa terra para fazer exatamente da maneira como ele fez. E como é que ele fez? Ele colocou uma imagem na cabeça, e naquela imagem, ele manteve essa imagem começou a ter estrutura, ela saiu do invisível para o visível, se tornou sólido, e assim o mundo começou. E assim nós começamos, assim nós nascemos, e hoje estamos aí para usufruir de toda essa criação de Deus, porque nós somos filhos dele, e jamais nós poderemos pensar coisa diferente, porque é bem isso, está escrito, sempre será assim, mesmo que você não concorde, é exatamente assim que é. Dentro desta lei, Deus age em relação às leis, ou seja, essas leis foram feitas para aprender como faz ter o que realmente quer. Então vamos lá, foco na lei do pensamento. A lei do pensamento, ela começa na mente, é onde tu cria uma imagem. E esta imagem, ela começa a criar corpo em relação ao foco. Se você não tem foco em cima dessa imagem, aos poucos ela vai desaparecendo, vai ficando de lado. E outras imagens, talvez indesejadas, criam corpo e as coisas se concretizam. Você tem que ter aquele desejo árduo, aquela coisa na mente o tempo todo e focar aquilo e nada vai te derrubar. Então isso é o que vai fazer com que as coisas venham para ti. Vamos lá, resumindo então, para criar qualquer coisa, você tem que ter uma imagem, porque Deus, para criar o mundo, teve primeiro uma imagem. Depois ele começou a incrementar essa imagem. É tipo, tu vai fazer a estrutura de uma casa e tu começa a colocar os tijolos para que esta casa, depois tu vai pintar ela para ficar bonitinha. A lei do pensamento, ela cria a nossa realidade associada ao restante das outras leis, acoplada às outras leis. Mas é ali que tudo começa, é na criação da imagem. Nós somos feitos para pensar o tempo inteiro, 24 horas. Por que não pensar da maneira que aquilo vai nos dar resultado? Que o sábio, ele muda a sua maneira de ser e se comportar e pensar no momento que ele percebe que o que ele está pensando e está fazendo não está dando resultado, ele para imediatamente e começa a fazer outras coisas. O tolo continua na mesmice e aí ele vai morrer na mesmice, entende? Então é o momento de mudar. Aquelas coisas que botaram na cabeça da gente, de todo mundo, porque também não sabiam, era na era do peixe que já está se indo embora, agora é uma era de aquário, é diferente, o ciclo da Terra está evoluindo, a Terra vai ser muito melhor do que antes, entendeu? Então tá na hora de a gente olhar para os resultados. Por que os resultados não estão legais? Tem alguma coisa errada? Eu estou fazendo tudo direitinho, daqui a pouco eu estou trabalhando numa boa e sou demitido, porque o que está acontecendo? Tem
que se perguntar, tem que projetar a sua vida e não deixar a vida se projetar. Deixa a vida me levar, isso é balela, isso não funciona. Tu tem que levar a vida, tu tem que criar a tua vida e não deixar a vida te criar. Essas regras, essas leis, eu sempre digo que aquilo é uma corrente e a lei do pensamento é a primeira argolinha da corrente, é a primeira engrenagem do negócio. É ali que começa. Se no pensamento tu já não tem os pensamentos ligados naquilo que tu realmente quer, é impossível que aquilo vá acontecer. Aí o normal do ser humano é colocar a culpa nos outros, ou então inventar um Deus que nem existe e dizer que aquilo é culpa daquele Deus que ele inventou. O Deus é aquele que está em toda parte, é uma coisa automática, o Deus é o todo. No momento que tu não entender que Deus é o todo, ele não é o Deus. É uma bola só, é tudo uma coisa só. Quer ver um negócio? A prosperidade e a pobreza não são duas coisas. Elas são uma coisa só. Só que a prosperidade, ela foi feita, utilizaram a lei para ser prósperos. E a pobreza utilizaram a lei para ser pobres. Mas é a mesma lei. É tudo uma coisa só. Entende? Então tu pode usar ela para coisa boa e pode usá-la para coisa ruim. É você que escolhe. Então eu sei que a lei do pensamento é o que a gente está falando hoje. A lei do pensamento é uma lei árdua. É difícil as pessoas pensarem. A maioria levanta e não pensa e vai fazendo tudo que aparece e não projeta nada. Presta atenção, a lei do pensamento é onde tudo começa. Se você já entendeu o que é amor incondicional, se você já entendeu que Deus age conforme os seus comportamentos, o seu jeito de pensar, o seu jeito de sentir, o seu jeito de se emocionar, o seu jeito, a sua maneira física aqui. Tem que entender também que o corpo físico ele é um templo do espírito, ou seja, é a primeira casca para acomodar as outras quatro. É um templo do seu espírito. Então, presta atenção no que você come também, porque o que você come vai na primeira camada, vai para a segunda, vai para a terceira, e vão levar junto, que você comeu invisivelmente. Aquilo impregna, né? Entende? Aquilo vai colocar nas outras camadas, né? Então, tudo que você fizer com a camada número 1, aqui, automaticamente passa para 2, para 3, para 4, sabe? Aqui na camada número 1 tu começa tudo, é no pensamento, é aqui no cérebro que tu cria uma imagem. O cérebro capta a ideia, ele capta a ideia e você cria uma imagem na mente, entendeu? Então o corpo físico, a casca número 1, ela capta uma ideia e aí você vai nas meditações e vai começar, né, a abrir aquela ideia, fazer as ações, que é usar a meditação, abrir as outras camadas, porque só a casca 1, só com a força, não vai conseguir fazer grandes coisas. Então você tem que pensar, a lei do pensamento, tem que pensar. Deus pensou para criar a Terra, Ele pensou para criar o homem, e Ele disse, vamos fazer a nossa imagem e semelhança, Então ele criou uma imagem. Então eu sei que é difícil pensar, mas também não adianta correr e nunca pensar. Como que vai subir? Como que vai construir uma coisa, uma marca, um negócio? Como que vai adquirir experiência daqui? Como que vai evoluir? Se não pensar, é impossível. Então começa a pensar, lei do pensamento. Deus, posso dizer Deus no pensamento. Lei e Deus são a mesma coisa, então Deus no pensamento, Deus no sentimento, Deus no coração. E aí Deus tu julga coisa boa, tu julga coisa ruim, tanto faz. O que você pensar, se emocionar e sentir vai acontecer. Quanto à rapidez ou não, aí depende de outras coisas, né? Por exemplo, tu começou a pensar agora, mas até agora tu levou 30, 40 anos fazendo outra coisa. Então demora um pouquinho, mas no momento que tu entrar nessa situação de tu conseguir essa nova ideia, conseguir construir no jeito certo aí Deus age muito rápido, é tudo muito rápido, é tudo rápido demais, tu não tem noção. Por quê? Porque você pensou, aí tu vai ver, tem que pensar, agora tem que escrever no papel, agora pintou uma ideia, para a meditação, anota, começa nesse processo, que vai chegar uma hora que tu vai adquirir esse hábito, e aí tu vai ver, realmente, toda vez que eu quiser fazer alguma coisa, eu vou na lei do pensamento, eu coloco a imagem, eu começo as ações, e eu projeto para frente, eu quero estar
com isso pronto em 3 meses. Em 3 meses, talvez 2 e pouco. Daqui a pouco em 2 dias. É assim vai, conforme tu vai evoluindo nas camadas. A lei do pensamento é onde tudo começa, mas tu tem, antes de começar a pensar, tu tem que entender como que funciona o processo. Vem de um amor incondicional. Você tem que ser grato uma série de coisas. Tem que ser grato porque vai acontecer. É uma série de coisas. São 10 coisinhas, não é muita coisa não. Mas tem que fazer. Então, lei do pensamento. Vai começar pelo pensamento. Se você viu o vídeo, dar para receber, então ajude o canal. Dê o seu like, se inscreva no canal. Porque assim tu tá dando alguma coisa, tá ajudando alguma coisa. Logo, logo vai vir ideias boas para você. O canal vai te ajudar porque tu ajudou o canal. Like, se inscreva no canal, comente ali qual é o seu problema, qual é o seu medo, que eu vou gravar um vídeo para responder a sua pergunta. Um abraço muito grande, um beijão no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.